O Semana Esportes está de volta aqui pela TV A Semana, nesta sexta-feira. Hoje é sexta-feira, hein? Final de semana chegando. Muita gente aí já programando para passear, para descansar. A gente está aqui trabalhando ainda, trazendo as informações do esporte para você. Bom, ô Jorginho, no bloco anterior ficou pendente aí uma conclusão de raciocínio da sua parte em relação a essa questão do racismo e da penalidade do STJD, né? Envolvendo esse ato cometido por torcedores do Grêmio. Então, por favor, conclua o seu raciocínio. É que a verdade é que o Grêmio, né, foi punido num processo, né, excluído da Copa do Brasil por questões de racismo, aquela questão da moça lá e tudo. E foi absolvido Patrício Moreira por questões de racismo também num jogo internacional e Grêmio. Pelo brasileiro. Então, olha como você vê a diferença de pensamentos. Penso eu que já é também um indício de que o Grêmio está recorrendo dessa pena e o Grêmio será absolvido também. Eu estou questionando isso aqui, é a condenação e a absolvição do Tribunal de Justiça Esportiva. Não o que eu penso. Eu penso que o Grêmio deve ser sim absolvido de todas elas, que deva ser punido quem cometeu o ato racista, e não a entidade. Porque não tem como uma entidade cuidar de 20, 30 mil torcedores e 20, 30 mil bocas lá falando de forma exagerada. Qual diretor de clube que tem como cuidar disso? É humanamente impossível, então eu penso dessa forma. André, algo sobre o polêmico assunto? Não, é negócio de racismo também, estou a favor do Jorginho, mas vou aguardar sobre esses dois julgamentos aí que ele vai fazer a respeito do América e do Corinthians para me dar minha opinião mais concreta. A corda, como sempre, arrebenta do lado mais fraco, né? Há a possibilidade do América ser penalizado e o Corinthians não. Mas aí não tem nada a ver com racismo. Mas é dois pesos, duas medidas. Dois pesos, duas medidas. Você acabou de falar. Não, se for punido o América, tem que ser punido o Corinthians. É um caso de se escalar jogador de forma irregular. Exatamente. É um outro ato falho, vamos dizer assim, né? E em razão disso é um julgamento posterior sobre questões diferenciadas. Mas, André, presta atenção. O processo do Corinthians é um artigo, o processo do América é outro artigo. Já esse caso do racismo, os dois são injúria racial. Os dois são os mesmos artigos. Nesse aspecto, e as punições foram diferentes. As punições foram diferentes. No caso de América e Corinthians, tem que ser levado em consideração que o Corinthians está sendo julgado em um artigo, o América em outro. Todos os dois por são questão de situações jogador irregular. São semelhantes, mas não são a mesma, não são iguais. É isso que você tem que entender. Muito bem, vamos dar sequência na nossa pauta aqui, meus amigos, para falar da morte do folclórico radialista mineiro da Rádio Itatiaia, Tião das Rendas, que aos 70 anos acabou nos deixando. Morreu nesta quinta-feira em Belo Horizonte, vítima de um acidente vascular cerebral. Para quem não o conhecia, a gente tem até algumas fotos aí do Tião para trazer para o nosso telespectador, né? Ele foi vítima, então, desse AVC, acidente vascular cerebral, e o folclórico radialista Sebastião Pereira de Jesus, mais conhecido como Tião das Rendas, tinha, como eu já disse, 70 anos. E desde 1981, o Tião das Rendas levava o ouvinte da emissora, né, informações sobre público e renda das partidas de futebol realizadas em Belo Horizonte. Antes dos jogos, o radialista fazia previsões de público no microfone da Rádio Itatiaia, baseadas em parciais de vendas antecipadas de ingressos e também no movimento das bilheterias. Ele se vangloriava por sempre acertar. O Tião das Rendas, ele ficou famoso pelos bordões, né? Quem não se lembra? Olha o dinheiro do jogo. E o pupagante, né? Que tinha uma dificuldade de dicção e isso aí gerava algumas brincadeiras. Pela dicção ruim, então, quase sempre os números informados por ele geravam dúvidas nos companheiros de trabalho da emissora e nos ouvintes. Logo, era necessário repetir. Fora dos microfones, Tião também era folclórico e chamava sempre a atenção pelas camisas berrantes, né, coloridas, que gostava de usar, inclusive que ele mesmo mandava confeccionar, né? Essa é uma lenda do rádio esportivo mineiro que se vai, mais um, né, que a gente perde, e eu me lembro muito bem de sempre estar acompanhando as transmissões da Rádio Itatiaia e da Rádio Caratinga, quando a Rádio Caratinga transmitia os jogos direto do Mineirão, e o Tião das Rendas sempre entrava nas transmissões, não só da Itatiaia, como das outras emissoras, para informar o público e a renda desses jogos. Jorginho. Na verdade, o Tião das Rendas não era radialista no início, né? Ele se tornou, né, um componente ali, parecia que ele fazia um freelance ali para todas as emissoras de rádio. E uma coisa folclórica. E ele começou justamente porque ele, naquela época que o Mineirão, né, tinha o público, sempre grandes públicos, principalmente Cruzeiro e Atlético, 90, 80, 100,
110 até 120 mil torcedores no Mineirão, ele chegava e falava, o público pagante, né, quanto que ia dar de renda, ele já falava sem um embasamento, né, no olhômetro, né, do Tião das Rendas. A partir daí, aquilo foi acontecendo e ele acertava, né, a maioria das vezes. A Rádio Itatiaia passou a ter o Tião das Rendas como um cara fixo ali para falar, né, isso que você falou, né, olha o público, né, olha o jogo, olha a renda, né, olha o dinheiro do jogo, essas coisas todas. E ele se notabilizou por ser esse cara alegre e faz parte, né, fazia parte do folclore, né, de BH, justamente porque incrementou aquelas camisas psicodélicas, a lá mexidinha, né, toda cheia de cores e berrante mesmo. Camisa, parece um rabo de pavão, né? E uma pessoa querida, né, uma pessoa querida de todas as torcidas, essa que é a grande verdade, né. Parte em paz, que seja feliz lá onde você estiver, Tião das Rendas. E a vida continua, garoto. Muito bem, o André também, creio que já ouviu muito. Já escutei muito, Tião das Rendas. Como Tião também um pinguim. Quem não lembra do saudoso pinguim, né? Isso. Mas aí, descanse e paz, para simplificar aqui, descanse e paz, vai com Deus. É uma grande perda para as vozes de Minas Gerais também. Muito Já que nós estamos num momento aqui de pesares, eu quero também aqui cumprimentar toda a família, você está entendendo, do Ziralzi, né? Irmão do Ziraldo, que também partiu esses dias agora, foi embora também antes do combinado, né? E repercutiu muito a morte dele, tanto em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O Ziralzi sempre residiu em Belo Horizonte, mas sempre estava aqui em Caratinga, uma pessoa maravilhosa, e quero dar aqui meus sentimentos para todos os familiares, os amigos, a Nalzira Ligeiro, que sempre abraçou e é abraçada por essa família, e um beijão, Nalzira, e que vai aqui um conforto para você e para toda a família do Ziralzi. Muito bem, vamos dar sequência na nossa pauta, na nossa programação aqui de assuntos, né? No cronograma do Semana Esporte, para falar o seguinte, ó. O Assis, lembra do Assis? Olha. Empresário do R10? Irmão Empresário do e R10. irmão do R10, né? Pois é, ele simplesmente adiou a estreia de Ronaldinho Gaúcho no México, né? E pede calma. Segundo ele, é para se ter calma e equilíbrio nesse momento, já que o contrato é de 2 anos. Então, não precisa se precipitar, não. Então, o Ronaldinho não vai mais estrear pelo... É Galo também, sabia? Galos Brancos de Querétaro, que palavra complicada, hein? Nessa sexta-feira, que seria hoje, como estava previsto e amplamente alardeado pela imprensa mexicana. O jogador embarcou nesta quinta-feira para a cidade do México, depois de conseguir o visto de trabalho, e deve no máximo fazer aparição no estádio local em partida do Campeonato Mexicano contra o Puebla, mas marcando presença no jogo não para atuar, e sim para acompanhar esse jogo. Foi o presidente aí da equipe do Galos Blancos, né, o Arturo Villanueva, que chegou a anunciar que o Ronaldinho jogaria hoje, embora o processo de obtenção do visto de trabalho tenha atrasado os planos de viagem do jogador. Ansiedade dos mexicanos para verem o R10 em campo, né? É lógico, o Ronaldinho, ele é querido, né, em todas as partes do mundo, por onde ele passa, né? Ele traz aquele mundo de fãs, de torcedores que gostou e gosta do Ronaldinho pelo belo futebol que ele sempre jogou. Esse time mexicano é um time de milionário, né, mexicano, né, que quer ver um futebol assim. Tem bala na agulha? Quer ver um futebol de beleza, quer um futebol mais de exibição. Exibicionista, né? E o R10, o nosso eterno R10, que sempre vai estar cravado na memória de nós atleticanos, vai agora mostrar o seu futebol alegre lá no México. Eu não tenho dúvida, Ronaldinho. No Galo, né? Você vai Galos. encantar os torcedores do Galo mexicano. Vai lá, garoto, mostra que você é brasileiro, que você é R10. Algo a dizer sobre o R10 no Galos? Não vai Esse dizer galo nada. é no plural, né? Galos. Não vai falar nada, eu sei. Vai enganar mais uns Não galos sou da mãe de vida Ná, aí. nem pai de Ná, não, Vai enganar mais uns galos da ciumento. vida aí. É um ciumento. Que ciumento danado. o quê? Ciumento. Que ciumento? Você que tem dor de cotovelo aí. Você é invejoso. Você que tem dor de cotovelo aí. Inveja, você entendeu? tem inveja. Vai enganar mais uns galos da vida aí. vai enganar, não. Vai enganar sim. Não engana ninguém, vai jogar não. futebol mais não. Você é invejoso. Só na sua cabeça que joga futebol. Você Não é vai jogar. invejoso. Que invejoso o quê? É. Pode ficar pra você. Joga se você quiser. Pode Já curtir sua acabou, dor aí. Tomou? Invejoso. Tomou? Pode curtir sua dor aí. Muito bem. Agora é aguardar a estreia do Ronaldinho para a gente ver se ele vai agradar, mas vai ser como você A disse. estreia do Ronaldinho Vai não tem enganar nada mais a uns ver galos aí com da o vida. craque de bola que ele é, não. Vai Uma ser pra coisa se é uma exibir, coisa e né? a outra coisa é outra foi. coisa. Muito bem. É o seguinte, ó. O atacante do Flamengo, Paulinho, mudando de assunto agora, né? O atacante do Flamengo, Paulinho, foi operado com sucesso
e deve ter alta hoje, né? E, inclusive, a operação foi realizada pelo médico da seleção brasileira, José Luiz Runco, que é chefe do departamento médico do Flamengo, e o procedimento, aliás, ele era o médico da seleção, né? Porque na debandada com a saída do Filipão, ele também deixou a seleção, o ex-médico da seleção. Mas continua na seleção, né? Está no Flamengo. O procedimento realizado foi feito no Hospital da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi finalizado com sucesso. O jogador rubro-negro sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve ter alta nessa sexta, como nós já dissemos. Sem prazo definido para voltar, o jogador Paulinho perderá o restante da temporada de 2014. Ele se machucou durante a partida contra o Curitiba pela Copa do Brasil no dia 3 de setembro no Maracanã. Desfalque importante, bom jogador. Né? Deve voltar lá para fevereiro do ano que vem, né? Depois das férias, né? Depois das férias, Por falar em Flamengo, né, Jorginho? Ô, Vanderlei, você é cara de pau mesmo, Vanderlei. Você dá uma notícia na imprensa ontem que sua meta agora é sair, fugir do rebaixamento. Para com isso. Você tem muito mais potencial que isso. Ficar pensando nesse pequenininho desse jeito, não. Ô, me ajuda aí, ué. Eu, no lugar dele, pensava a mesma coisa. Nossa, o time ruim daquele vai pensar não é assim não, Léo. Bom, é o seguinte, vamos fazer um intervalo. Na volta, vamos destacar a vitória do Cruzeiro. O Azul Celeste de Minas venceu mais um. Teve um pênalti duvidoso lá, que não dá o que falar. Mas o Cruzeiro venceu por 2-1. Não tem nada com isso, né? Líder mais que absoluto da competição. Nós vamos trazer os lances e os comentários sobre essa partida. Teve uma mãozinha grande lá. Cruzeiro e Bahia. Tocou no joelho, mãozinha grande. Depois do intervalo, na sequência aqui do Semana Esporte. Até já.